entregou, a um Deus que se deu totalmente, para que hoje a gente pudesse estar neste lugar de filhos que o adoram, filhos que têm o seu cuidado, filhos que têm o seu amor, a sua graça, a sua justiça. Este é o lugar que Ele te colocou. Este é o lugar que o Senhor te deu. Amém? Aleluia. Você pode se sentar. Aleluia. Obrigada, banda abençoada, maravilhosa. Que prazer estar aqui nessa noite. Que responsabilidade também, né? Mas o Senhor, Ele nos chama, Ele nos convida. E nosso coração deseja crescer e avançar cada dia mais no Senhor. Amém? Se prepare, porque a sua vez, o seu momento de estar aqui pode estar a caminho. Pode estar chegando. Então se coloque na brecha. Mantenha a sua chama acesa. Nós temos sido aqui, movidos por essa palavra. O pastor foi direcionado por Deus para trazer esse tema. E nós já temos recebido aí, né? Fomos incendiados pela oração, fomos incendiados pela palavra, não é isso? Incendiados também por almas, pela humildade. Sabe, queridos, e é isso que o Senhor almeja de nós, que venhamos estar incendiados, que venhamos estar com essa chama acesa. Porque só assim nós vamos trazer esse fogo a um povo lá fora que está frio, a um povo lá fora que carece desse amor, dessa graça e desse favor de Deus. E nós somos privilegiados, porque temos esse amor em nós, temos essa vida de Deus em nós, amém? Então hoje nosso tema é incendiados pela adoração, amém? Esse é o lugar também que o Senhor nos chama. Esse é um dos combustíveis que o Senhor nos dá para chegar a Ele, para manter essa chama acesa. Este tempo, querido, de louvor e adoração aqui, não é um tempo apenas para que os irmãos que às vezes se atrasam cheguem ao culto. Esse tempo é para que você venha intensificar. É um tempo para que você possa se achegar ainda mais diante do Senhor e manter esse coração aceso, para que os seus olhos espirituais estejam abertos, seus ouvidos estejam atentos à palavra que Ele quer falar, que Ele quer comunicar aos seus filhos. Amém? Então esse tempo de adoração é esse tempo oportuno para que você venha se inclinar, para que você não venha apenas cantar da boca para fora, mas que você possa cantar com o seu coração, cantar com o seu entendimento. Nós vamos falar um pouco disso aqui. E quando eu estava me preparando, e aí eu me lembrei de um momento, quando nesse tempo de inverno, bem frio, e principalmente alguns dias atrás estava bem gelado, e a gente precisou se aquecer mais, tirar mais cobertores lá de dentro do guarda-roupa, E eu não sei aqui se alguém já passou por isso, naquela cena de que você vai com uma cobertinha só, e aí você sabe que aquela coberta não vai ser o suficiente, mas você tenta manter aquilo ali mesmo. E aí, às vezes, você fica o quê? Esperando pelo seu cônjuge, os casados. Ou, às vezes, você fica com aquela preguiça, o solteiro. Ah, não, vou tentar me aquecer aqui, vou me enrolar aqui, me enroscar aqui, vai dar certo. E aí, você acorda com frio, e você fica ali naquele lugar, e você não se levanta. E a noite vai passando, e você, quando se dá conta, já está amanhecendo, e você teve uma péssima noite. E o seu dia é um dia mais difícil, porque você não dormiu bem, porque você não se levantou, porque você não se posicionou para se aquecer, sabe? E da mesma forma, na nossa vida espiritual, o Senhor está nos chamando. O Senhor nos está nos chamando para trazer lenha. E Ele tem nos dado essas ferramentas, através de ministros que têm se colocado aqui como voz do Senhor, para falar conosco, igreja de Deus.
Igreja do Senhor, que não se conforme em ficar aí esperando, que não se conforme em passar frio, mas que você venha trazendo lenha, que você venha se posicionar, se levantar para estar neste lugar aquecido pelo fogo do Espírito. Sabe, quando eu cheguei, e às vezes eu gosto de dar uma olhada ali nos livros, eu estou melhorando essa questão da minha leitura, que eu confesso que eu não sou uma leitora, mas eu tenho procurado melhorar. O pastor, inclusive, quando passou para nós essa dinâmica da gente estar aqui, eu já estava até lendo esse livro, que é um livro muito abençoado, você precisa ler. Mas quando eu cheguei e eu olhei ali, eu nunca tinha visto esse livro, me interessei por ele e quero ler. Mas já deixo a dica para você aí também, que fala assim, o fim da igreja espectadora. Alguém viu esse livro ali? Eu achei bem interessante o título desse livro, porque o Senhor, Ele não quer que a gente, sabe, querido, não é esse lugar que Deus chamou para ficar como espectador. Em todo o tempo, em todo momento, não só aqui no momento do culto, mas desde o nosso levantar, sabe? O Senhor nos chama para que a gente seja um filho dele ativo no reino, sabe? Às vezes, pessoas chegam na igreja e pensam, no momento do louvor, porque vamos ver como o ministro vai estar hoje, vamos ver como o louvor, como a banda vai tocar hoje, vamos ver se eles vão estar fervorosos. Porque não é bom quando a gente tem um culto fervoroso? Um culto onde todo mundo está ali, se movendo, se respondendo àquilo, porque Deus está todos os dias, em todo o tempo, se movendo, fazendo. Mas nós que muitas vezes nos aquietamos, e nós precisamos nos mover, nós precisamos nos responder àquilo que Deus está fazendo. Então, nós não podemos atribuir a Deus essa responsabilidade, nem muito menos a banda, ao ministro. Esse é um papel, uma responsabilidade minha. Essa é a minha responsabilidade de achegar. Esse é um tempo de se levantar diante daquilo que nós temos recebido aqui, diante daquilo que nós temos sendo ministrados. Amém, igreja? Você está pronto para responder ao que o Senhor tem falado, tem liberado aqui através da vida desses servos dele? Sabe, é isso. É isso, nós precisamos ser diligentes, precisamos ser fervorosos, zelosos, como a palavra nos chama a ser, porque há uma grande obra, há algo poderoso que o Senhor quer fazer através da sua vida. Porque somente o pastor Bruno e os pastores e alguns líderes não vão conseguir. É a igreja do Senhor. Porque é através da igreja que nós somos fortes, somos saudáveis. Sabemos muito bem que cada um ocupa um papel importante no corpo. E é assim que vamos conseguir chegar, que vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor almeja, desenvolver o propósito do Senhor para essa igreja. E Levítico, eu gostaria que você, se puder abrir a sua Bíblia aí junto comigo, Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13. Diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem. Desculpa, gente, eu esqueci que aqui no telão tem também, Então vamos ali. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Essa é a nossa responsabilidade, de mantermos. O autor desse livro traz uma linda história que ele viveu com sua família ali, de que eles precisavam. Como sabemos que eles moram num país muito frio, e ali eles precisavam de estar trazendo lenha para aquela fogueira continuar acesa, e eles manterem aquecidos e manter a sobrevivência também. E diante da palavra do Senhor, nós também somos chamados para mantermos acesa essa chama. Sabe, querido, existe uma unção aqui.
Existe uma unção que se move aqui nesse lugar, através da minha vida, da sua vida. E essa unção, ela se move através de quem? De mim e de você. É necessário que a gente esteja atento, ligado àquilo que o Espírito quer fazer no momento do culto. Porque muitas vezes a gente chega, a gente senta, a gente está ali, quer receber e tal, bebe a nossa água, vai no banheiro, cumprimenta as mesmas pessoas muitas vezes, mas nós não atentamos para que às vezes existe uma pessoa ali que precisa do seu sorriso, que precisa do seu abraço, que precisa de você chegar ali. E isso é unção que está sendo liberada. Isso é você estar assistindo a igreja de Cristo. É você estar mantendo essa chama acesa, sabe? Esse amor, essa comunhão. É isso que nós precisamos. Chegar aqui e olhar, opa, tem uma pessoa ali que eu não conheço. Às vezes, né, eu mesmo, hoje eu trabalhei um pouco isso, mas ainda trabalho, sou um pouco tímida. Mas a gente precisa chegar às pessoas. Sabe, somos corpo, dá aquele abraço naquele irmão. Às vezes eu sei que todos nós sabemos disso, mas precisamos ouvir as mesmas coisas, não é isso que nós temos entendido e aprendido aqui? E praticá-las, né, querido? Praticá-las, sermos ativos para manifestar essa unção. Essa adoração, ela não se limita apenas a esse momento aqui. Desde quando você se levanta, desde quando você se coloca de pé, sabe? Você já começa a adorar o Senhor. Você já está em um momento de louvor e adoração ao Senhor. E às vezes tem pessoas que falam assim, eu não gosto do momento de adoração, do louvor, né? Eu gosto da palavra. Então, eu quero ler para você aqui uma frase de um autor, A.W. Tozer, que diz assim: posso dizer com segurança, na autoridade de tudo que é revelado na palavra de Deus, que qualquer pessoa nessa terra que fica entediada com a adoração e desligada dela, não está pronto para o céu. Sabe? Então, esse tempo de nós adorarmos ao Senhor, né? Aqui dizendo agora esse momento do templo, desse culto a Deus, é o tempo de nós estarmos totalmente atentos, ligados, para que o Senhor possa te usar e vai levar uma palavra para um irmão ali, para que Deus possa fluir através de você. Talvez você vai começar a cantar, né? Às vezes a revelação vai chegar, a visão vai chegar aí de Deus sobre a sua vida. E aí alguém também vai se mover e você vê o Espírito testificando. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Não é verdade? Quando Deus fala algo com você e de repente o pastor Bruno fala aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração naquele momento, ou faz algo, isso é, sabe, a experiência mais linda que nós podemos ter com o Senhor. Isso é adoração. A adoração é o ato mais importante, mais urgente, mais glorioso que pode acontecer na vida humana. Eu não sei falar o nome desse autor aqui, é Karl Barth, não sei, é mais ou menos isso. Mas é esse momento urgente que nós precisamos nos voltar, estarmos com a nossa chama acesa, né? Para que nunca venha se apagar, mas que venha haver em nós unidade, venha haver em nós esse fervor de espírito. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas verdades que transformam a nossa vida e que isso vai refletir também no momento do culto ao Senhor. Amém? Você está pronto para ser um adorador como nunca antes? Amém? Sabe, querido, eu imagino, né, o coração do pastor Bruno, quando às vezes eu percebo até ele olha para trás, vê, né, de ver quando a igreja, de ver o povo de Deus. E a coisa mais gostosa é quando você vê que o povo está ali se entregando, o povo está ali se derramando diante do Senhor. Sabe, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para o louvor da sua glória, para adorar a Ele. Sabe, em João, gostaria que você abrisse aí juntamente comigo, João, capítulo 4. A Tuquinha vai ministrar comigo, ó. João, capítulo 4, versículo 23 e 24.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa palavra adoração, né, ela aparece aí nesse texto, e essa palavra significa, essa palavra grega, né, que significa, a palavra, a pronúncia não é essa, mas eu vou falar aqui só para vocês saberem, proskúneo, que significa inclinar-se em direção, beijar, significa cair no chão em direção a alguém e beijar. Alguém que prostou em íntima adoração. Alguém que usa os métodos disponíveis para adorar. Quais são os métodos, os meios que você tem para adorar? Sabe, o Senhor, Ele deseja que nós possamos oferecer a Ele. A Bíblia fala que portanto, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, muitas vezes, por meio da sua canção, né? Aí você fala, mas eu não sei cantar, eu sou desafinado. Não é isso que Deus está olhando. O Senhor está olhando para o seu coração. Ele está olhando para a sua entrega. E quando você tem um instrumento, que seja esse a forma, então, de você adorar Ele. Através dos seus gestos. Mas faça algo para adorar Ele. Demonstre a sua adoração a Ele. Sabe, querido, esse Deus que é grande, que nós cantamos aqui, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Esse Deus que te criou com tanta perfeição. Quando a gente para, né, o Rodrigo agora está nessa fase aí com o Joaquim. E é tantos momentos que a gente vê aquele desenvolvimento acontecendo, a beleza, o cuidado da criação de Deus na nossa vida. Como nós vamos ficar parados diante de tanta beleza, diante de tanta graça, diante de tanto favor. Sabe, eu vejo aqui pessoas que estão sendo favorecidas, como Mateus, Lucas, pessoas que temem ao Senhor, que caminham fielmente ao Senhor, está indo agora seguir sua carreira profissional. Isso é uma bênção, isso é uma alegria. Isso é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós devemos dar a Ele gratidão em todo o tempo, em todo momento. Sabe? O Senhor procura esses adoradores. Tem adoradores aqui nessa noite? Aleluia! Esses adoradores que o adoram com o espírito, com a mente e com o corpo. Não tem como você estar cantando. Grande é o Senhor. Pega o celular, né? Está olhando lá fora e muito digno. Não. Você está adorando o Senhor com o seu espírito, com o seu entendimento. Sabe? Eu faço isso, eu crio imagens, eu começo a ver a grandeza, eu começo a ver o Senhor operando milagres, eu começo a ver Ele agindo na minha vida, naquilo que eu preciso, naquilo que eu necessito. Porque nós temos uma linguagem de fé, não é isso? Então nós precisamos começar a ver, em meio aos louvores, é o momento de nós começarmos a visualizar, é o momento de nós começarmos a adorar Ele, crendo e agradecendo já por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós entregamos uma adoração verdadeira. Nós não estamos fazendo uma performance, nós não estamos simplesmente cumprindo um protocolo de estar em um lugar, sabe? Na nossa casa, no nosso dia a dia, quando você também ali, né, em um momento, esses dias mesmo eu estava vindo preocupada com algo, preocupado com a faculdade, com muitas coisas, desafios. E aí logo veio aquela paz no meu coração. Falei, por que eu estou preocupada? Eu não ando sozinha. Eu tenho uma pessoa mais poderosa dentro de mim, que me capacita, que me dá habilidade, que me ensina, que me mostra, que me revela. Eu comecei a declarar aquilo, sabe? Falar, Senhor, né? E adorar Ele, declarar, confessando com os meus lábios a palavra do Senhor. Então, este é esse lugar onde você, como verdadeiro adorador, pode oferecer a Ele uma adoração pura, uma adoração verdadeira, uma adoração que sai do seu interior.
E sabe, querido, muitas vezes você está adorando, você está ali, e alguém olha para você, aquela pessoa vai sendo edificada. Sabe, ela olha e ela se inspira em você. Fala assim, nossa, esse irmão está num fervor, ele está sentindo um fogo de Deus que eu também quero. Amém? É isso que Deus quer fazer conosco, como igreja aqui, como brasas que se encostam uma na outra e de repente vem aquele fogo grande, aquele fogo que se alastra e toma todo esse lugar e enche as nossas vidas e começa a línguas, né, serem distribuídas neste lugar, como você pode começar a profetizar, a falar, a deixar os dons que Deus colocou em nós para fluir e assistir a vida do nosso irmão. Esse é o lugar desse verdadeiro adorador. Eu também quero falar um pouquinho sobre esse lugar de adoração. Como é lindo pensar que nós hoje somos a morada, o templo de Deus. Amém? Nós sabemos, né, quando a Bíblia diz, como aquela mulher samaritana, ela perguntou, aonde eu devo adorar? Né? Mas o Senhor, quando Ele brada, quando Jesus brada ali naquela cruz, está consumado, está resolvido, está feito. Sabe, querido, o véu foi rasgado de alto a baixo. E tem um arqueólogo judeu, Flávio Joséfo, que ele fala que a grossura do véu é algo impossível de ser aberta por mão humana. Sabe? É a gente trazer essa consciência. Deus rasgou aquilo que nos impedia de chegar a Ele, de adorar a Ele com liberdade, de nos sentir dignos, aceitos, amados diante dEle. Nós somos amados do Senhor, somos perdoados por Ele. Então, Ele está habitando dentro de você. Você carrega a presença mais poderosa. É a presença de Deus. A presença que traz milagres, que traz provisão, que traz cura para a sua casa. Sabe, às vezes a gente se pega em situações de pressões e a gente olha para um lado e para o outro, mas nós precisamos de olhar para dentro. Precisamos de olhar para essa presença, porque temos tudo, querido. Temos tudo em nossa vida. Temos provisão. Em 1 Coríntios 6,19, vamos abrir, para que a gente possa estar lendo também. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Você é o templo do Espírito Santo. E essa palavra habita, no hebraico, ela tem o significado de aquele que se assenta, aquele que está, aquele que deseja estar ali, naquele lugar, aquele que quer fazer algo naquele lugar. Sabe, querido, o Senhor, Ele deseja se mover através da nossa vida. Mas nós não podemos permitir com que o nosso altar esteja com a chama apagada. Precisamos manter a chama acesa. Sabe, porque quando a chama se apaga, como eu falei no exemplo aqui no início, a frieza ela entra, a incredulidade rouba aquilo que o Senhor muitas vezes falou com você algum dia. E a gente precisa de novo aquecer essa vigília, né, que nós temos aqui. Esse é uma das estratégias, é um tempo oportuno. Talvez você já não fale em línguas estranhas há algum tempo. Sabe? E claro que você não precisa esperar a vigília chegar para você fazer isso. Né? Eu te convido ainda hoje a renovar esse dom do Espírito Santo na sua vida. Porque, sabe, querido, é algo que eu tenho aprendido. Há um tempo atrás, né,
Eu achava que falar em línguas estranhas era simplesmente no momento de uma emoção tão grande que viesse ali, o meu coração disparasse, e aí eu começaria a falar em línguas. Mas não, sabe? Você pode falar em línguas em qualquer lugar. Quando você estiver tomando o seu banho, eu adoro fazer isso quando eu estou tomando meu banho. Você está ali dirigindo o seu carro. Sabe? Comece a falar em línguas. Isso é manter a chama acesa. Isso é não deixar que a frieza, que a incredulidade venha aproximar de você. Mas que a sua fé permaneça. Que o fogo do Espírito Santo continue ativando você para os propósitos que Deus tem a fazer aqui neste lugar e na sua vida. Amém? Em 1 Coríntios também, segue um pouco aí, 14, versículo 15. Paulo fala, né, como nós podemos fazer, adorar, como nós podemos trazer esse momento. Diz assim, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém? Você pode cantar em línguas, olha que coisa maravilhosa. Isso é algo precioso de Deus para a nossa vida. Né? Você pode entregar a Ele o seu louvor, e você se perde ali cantando, entregando a Ele a sua adoração. Mas Ele também diz que a gente pode fazer isso também com o nosso entendimento. Né? A gente pode pedir ao Senhor para que Ele nos dê entendimento. E isso também se refere quando a gente está cantando e a gente está ali atento àquela letra, porque nós cantamos a palavra de Deus, amém? Então, quando nós cantamos aqui, nós estamos profetizando, estamos declarando e curas estão sendo liberadas. Mas isso depende do seu coração, de como está a chama do seu coração. Amém? Aleluia. Então, na nova aliança, a gente não precisa mais de um templo, como antigamente. Né? Os cristãos primitivos, eles viviam ali num tempo onde os templos, era uma cultura pagã, e os templos eram muito ornamentados, muito decorados, e haviam toda uma produção ali de uma arte, né? Que é como esses templos que a gente vê aí em alguns lugares, e que você fica ali vislumbrado com tanta beleza. Né? E hoje nós sabemos que o Senhor, o Espírito Santo, veio habitar nesse templo. Você é esse lugar, você é esse santuário de Deus, você é esse lugar da habitação dEle. A Bíblia diz em Efésios 2:10 que nós somos feituras dEle, criado para as boas obras. Você foi criado para as boas obras. Aonde você estiver, tem coisa boa de Deus para acontecer. Amém? Aonde você chegar, se tiver algo ruim, vai mudar. Porque você é feitura dEle. Você é obra das mãos dEle. E Deus quer manifestar a graça e o amor dEle através da nossa vida. Esse texto aqui falou muito comigo. Eu quero que você abra aí, em 1 Pedro 3:3. Enquanto isso, eu vou ler para você aqui também uma outra frase de um se não me engano, é um teólogo, Ravi Zacharias. Ele disse que o cristão não vai ao templo para adorar, ele leva o templo com ele. Amém? Você é o templo, você é esse lugar da habitação do Senhor. E em 1 Pedro, vamos lá então, 1 Pedro 3, versículo 3 ao 4. Eu não falei o versículo, né? O pessoal ficou esperando. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Sabe, querido, nós estamos vivendo um mundo hoje tão agitado. Um mundo onde no trânsito, se você por um descuido ali, né, se deslocar de uma maneira que às vezes você não observar e fechar alguém logo vai te xingando, vai brigando, e são situações inúmeras que nós temos presenciados aí, reportagens, situações de violência, enfim.
Sabe, as pessoas estão cada vez mais vivendo no domínio da carne. E o Senhor Jesus nos chama aqui na palavra que a nossa beleza não está, né, como o mundo aí hoje cultua o corpo, a beleza exterior, mas está nesse espírito manso e humilde, quieto. Sabe, eu comecei a pensar sobre isso e falei, Deus, eu tenho dado ao Senhor esse culto, Pai. Eu quero oferecer ao Senhor esse culto, onde muitas vezes as pessoas, elas vão falar ou dizer ou agir de alguma maneira que te ofende. Mas você vai vir com um espírito manso e humilde. Sabe, às vezes dentro da igreja, querido, acontecem situações em que às vezes você pode ficar chateado com alguém, porque aqui estamos todos sendo moldados por Deus, não tem ninguém perfeito aqui. E aí, é o momento de você praticar essa palavra, viver essa palavra, não deixar com que o ressentimento, não deixar com que essas coisas possam prevalecer. Mas a nossa verdadeira beleza, sabe, está em sermos parecidos com Deus, sermos semelhantes com Ele, sabe, porque devemos amar, né? Eu ouvi isso esses dias e eu tenho pensado muito isso. Eu preciso amar as coisas que Deus ama. Eu preciso desejar as coisas que Deus deseja. E como Deus deseja que eu venha agir diante desse momento aqui, que eu estou com vontade de, né? É isso que nós temos recebido aqui da palavra do Senhor. E a gente precisa viver isso como adoradores do Senhor. Como aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não é só nesse momento de estar aqui no louvor, que é tudo tão maravilhoso, né? Mas é quando eu escutei uma mensagem do pastor Manassés Guerra, eu achei muito engraçado ele contando, que um irmão falou para ele assim, pastor, agora o culto acabou, vou voltar à minha vida normal, né? Tipo assim, Jesus fica aí agora, e agora eu vou aqui viver, né? Com toda a minha carnalidade, todo o meu jeito, porque eu sou assim, né? E não é isso, querido. É lá fora que nós precisamos manifestar esse amor, manifestar essa vida de Deus, essa adoração a Ele, amém? E dentro da igreja também, agora falando um pouquinho sobre essa adoração coletiva. Cada um aqui, né? Como eu falei um pouquinho no início, carrega... Ou melhor, vamos abrir aqui primeiro, eu já estou em 1 Coríntios aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Aleluia. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Amém? Cada um de nós tem uma porção. Cada um de nós tem algo para oferecer. Amém? E quando cada um de nós manifesta e começa, é como uma festa, né? Que ali cada um vai levar algo. Gente, não é gostoso quando você vê algo ali? Eu quero experimentar daquilo ali. Parece estar com uma cara boa. Não é assim? E aqui também. Sabe? Cada um de nós temos algo. O pastor chega aqui, Fabíola, quando prega, meu Deus, aquela mulher é ungida para pregar, de uma forma, né? E muitos outros ministros também. Aí chega aqui, cantores, a Ana com essa vozeirona, e a gente recebe dessa unção. Aos diáconos, uma bênção. Desde 7 horas, você está lá na sua casa ainda arrumando, eles já estão aqui, adorando, preparando, para que você chegue e esteja tudo organizado. Cada um trazendo a porção. A rede infantil. Sabe, querido, todo o departamento, a mídia ali. Gente, o louvor chega aqui. Se a mídia, o pessoal do som não chega, a gente fica aqui. Então, está vendo como é maravilhoso isso? A gente está nesse lugar recebendo, né, dessa coletividade, dessa unção. Meu Deus, o tempo está voando. E, para resumir um pouquinho aqui, essa adoração, né? Quando fala em Hebreus 13:15, que o sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É isso que nós precisamos
trazer, sabe, querido? Porque a verdadeira adoração, ela transforma quem adora e cria uma atmosfera onde Deus se manifesta. Nós atraímos a manifestação de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa sensível. E ele não vai se mover, pegar você e te levar a fazer alguma coisa de... Não. O Espírito Santo, ele vai se movendo. E quanto mais você vai se abrindo, você vai louvando, você vai adorando. E a chama está acesa, e você está trazendo lenha. E o seu coração está aceso ali. A manifestação dele começa a acontecer em nosso meio. É esse culto que eu quero. E eu sei que você também deseja. Amém? E nós podemos fazer isso. A cada dia, né? Sempre eu ouvi aqui. Até o próximo culto que será... É isso. Vai ser melhor, a cada dia melhorando, crescendo no Senhor. Amém? Então, que a gente possa render o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, vivendo como templo do Espírito Santo, aonde estivermos, em qualquer lugar. Sabe, querido? Porque quando a gente chegar aqui, as coisas vão se mover. O seu coração vai estar aquecido. Né? Se a gente fica lá na nossa casa, só assistindo Netflix, só vendo notícias ruins, como nós vamos chegar aqui? Ou como que alguma situação que você precisa impor as mãos e orar, né? A sua mente está lá naquela série que você está assistindo lá, que você, né? Então a gente precisa cuidar para manter a nossa chama acesa, ter prioridade na nossa vida, para que a gente possa avançar no Senhor, crescer. Estamos vivendo os últimos dias, estamos em tempos em que não podemos, né, ser negligentes, ficar esperando, ser espectadores. Sabemos que o véu foi rasgado, sabemos que Deus não é mais só o sacerdote, mas é eu e você. Né? É eu e você. E a gente precisa se mover, a gente precisa decidir manter essa chama acesa. Sabe? E o Senhor, a palavra diz assim, para a gente fechar aqui, que um coração quebrantado e contrito, Ele não vai desprezar. Talvez você pense assim, mas a minha situação é muito complicada, né? Mas é porque eu estou vivendo um momento da minha vida aqui, que daqui um tempo, eu vou até começar a participar aí das coisas da igreja, mas agora, nesse momento aqui, sabe, querido, não importa. O que Deus deseja é que você, hoje, nesse dia, possa se achegar a Ele com esse coração quebrantado, com esse coração disponível, para que você possa receber e fazer e agir naquilo que o Senhor deseja. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Nós temos ali um minuto. E eu quero te convidar, sabe, a adorar o Senhor nesse momento, a oferecer a Ele o seu louvor. Começa agradecendo, começa dizendo a Ele palavras de gratidão. Agradecer a Ele pela vida do seu irmão que está aqui com você nessa noite. Como é bom chegar aqui neste lugar e ver a face do seu irmão aqui, que está bem, que está com saúde, que está sendo favorecido pelo Senhor. Comece a adorar a Ele, levante as suas mãos, não dependa de som, não dependa de música. Ofereça a Ele o seu louvor, responda a essa palavra. Oh, se que que terebalabacada chocodomanada badasoteque. Oh, Pai, a tua palavra, Senhor, está sendo declarada. A tua palavra está sendo proclamada neste lugar. E eu declaro ouvidos abertos, olhos atentos, mãos velozes, pés velozes, para se mover diante, Pai, da sua palavra, daquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Oh, o teu Espírito se move. O teu Espírito Santo, Pai, que veio habitar dentro de nós. Ei, xarararalabaçoquetexonerei. Oh, ha. Ei, xoiequedecotecadabadaçotereis. Oh, Pai, oh, Papai, nós te louvamos, Senhor, por essa presença tão linda e majestosa. Oh, Papai, Tu és lindo, Papai, Tu és lindo, Jesus, tão lindo, tão maravilhoso. Eu te adoro, eu te adoro.
Eu sei que tem cuidado de nós. Eu sei que teus planos são maiores. E nós confiamos em ti, Senhor. Eu recebemos a tua graça e do teu favor. Palavras que são liberadas aqui neste lugar. Nós cremos grandes coisas estão por vir, grandes coisas. Ei, araralabaçô, chedequerei. Oh, rabaçô, queixô de cada bado acontecer. Edoba que doba, se pode querer, ararabacodês. Oh, xahaha. Existem coisas, queridos, existem coisas que você pode impedir ou você pode acelerar. Porque o Espírito Santo, Ele já está se movendo, mas você também tem que se mover, mas você também tem que ir para esse lugar de adoração, lugar de entrega, lugar de busca, lugar de confiança, lugar de entrega a Ele. Oh, papai, eu te adoro, papai. Eu te adoro, papai. Obrigada, papai. Obrigada, papai, pelo cuidado do Senhor na vida da irmã Eliane, na vida de Fabíola, na vida daqueles que precisam ser tocados em seu corpo, Pai. Declaramos cura na vida dos nossos irmãos. Declaramos, Senhor, provisão chegando, portas abertas, Senhor, olhos abertos.